Vamos lá, vamos continuar a República Oligárquica com o governo de Prudente de Moraes, né? O Prudente de Moraes aí, o primeiro presidente civil do Brasil. Como assim primeiro presidente civil, né? Seria então uma classificação. Então, ou ele é civil ou ele é militar, né? Uma pessoa do povo, digamos assim, ou um militar, né? Então a gente teve dois presidentes militares até então, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, né? Em 1894, né, o Floriano Peixoto não conseguiu articulação política suficiente, né, porque as oligarquias elas estavam muito fortes no Congresso e a gente vai ter aí o Prudente de Moraes conseguindo, né, uma articulação suficiente e necessária para levá-lo ao poder em 1894 pelo PRF, o Partido Republicano Federal. O PRF, né, diferentemente do PRM, PRP, que eles tinham mais uma concisão, né, mais uma hegemonia, né, política, o PRF ele era muito heterogêneo, né? Então tinha muitos tipos de pessoas dentro do PRF, né? Tinha pessoas mais federalistas, pessoas mais centralizadoras. Então a gente tem no PRF uma dissidência, né, política muito forte, né? Tem até florianista dentro do PRF, né? Então a gente tem vários tipos de pessoas dentro do PRF, tá bom? A gente vai ter, como eu falei para vocês, a ascensão da burguesia cafeira à presidência, né? Finalmente a burguesia cafeira consegue, né, chegar ao poder, né? A burguesia cafeira que já era o setor da sociedade mais rico do país, agora finalmente chega ao poder, né? Este que estava antes concentrado, né, na fase republicana, na mão dos grandes militares aí, beleza? O Floriano Peixoto, birrento do jeito que é, né, não vai receber o Prudente de Moraes. Prudente de Moraes fica triste e tira essa foto. Não, tô brincando, não sei se foi depois disso, mas ele ficou tristão, né? Mas é a vida, né? O Floriano Peixoto, um péssimo perdedor, não quis receber o Prudente de Moraes, né? Então ele vai assumir sem o presidente anterior na cerimônia, né? E a gente vai ter aí, né? A primeira preocupação do Prudente de Moraes era resolver o que o Floriano Peixoto não conseguiu resolver, né? A Revolução Federalista ela foi controlada pelo Floriano Peixoto em Florianópolis, né, com o assassinato de muitos na ilha de Atomirim, só que ela vai continuar no Rio Grande do Sul. Então, em 1895, Prudente de Moraes, né, vai enviar tropas ao Rio Grande do Sul que vão aí, né, ter a eles vão ter aí o fim, né, a pacificação da Revolução Federalista, tá? Com alguns acordos, né, com algumas medidas. Tranquilo? A gente vai ter aí, né, como eu falei para vocês, dentro do PRF, uma determinada dissidência, né, entre os florianistas e os mais federalistas, né? E a gente vai ter uma tentativa de conciliação por parte do Prudente de Moraes, né? Essa situação de florianista contra federalista, ela se via no país como um todo, né? E aí ele vai tentar colocar alguns florianistas em cargos importantes e a maioria dos oligarcos, que era a turma dele, né, também para exercer o poder aí, né? Então a gente vai ter essa tentativa de conciliação. O Prudente de Moraes vai ficar doente, vai ser afastado, né? Porque é a vida, não tem muito o que fazer, né? Foi afastado e assume o seu vice, Manuel Vitorino. O Manuel Vitorino, ele era da ala mais relacionada ao Floriano Peixoto, né? Ele era mais conservador, mais positivista, centralizador e tudo mais, né? E aí o Floriano Peixoto, né? Floriano Peixoto, desculpa, o Manuel Vitorino, ele vai aí governar, né? De 1896 por aí, tá? Até 1897 e é nessa época que acontece aí, né? A Guerra de Canudos. Ele que fracassou em controlar essa guerra vai acabar saindo, né? O Prudente recupera, né, da sua doença, volta ao poder em 1897, tá? E aí a gente vai ter um atentado em 1897, tá? Um oficial das Forças Armadas, um soldado, né? Ele vai disparar, mirando no Prudente de Moraes, né? No meio ali de uma vistoria, né? De uma cerimônia entre o presidente e as Forças Armadas. Ele vai disparar, né? Tentando acertar o Prudente de Moraes, não consegue, ele mata o general Bittencourt e a gente vai ter o Prudente de Moraes puto, né? Vai decretar estado de sítio, né? E aí ele vai fazer o que ele quiser, né? Ele que já estava um pouco chateado com essa ala florianista, né, e tudo mais, ele vai, né, romper de vez com a ala florianista, né, com a ala centralizadora que queria desenvolvimento econômico, queria desenvolvimento industrial, ele acaba com o protecionismo econômico, né, acaba com as medidas florianistas, né, de desenvolvimento industrial e a gente vai ter, né, nesse estado de sítio, né, que vai durar até o fim do seu governo, né, um governo um pouco autoritário aí do Prudente de Moraes que se aproveitou da situação lá do quartel para, né, fazer o que ele quisesse na República inteira, tá bom? O PRF não tinha muito, né, como continuar, como prosseguir, né? Muitas dissidências, ele vai romper, né, vai acabar o PRF junto com o fim do governo do Prudente de Moraes em 1898.
Beleza? O fato mais importante desse governo, de fato, não é o atentado, né? Não é a doença do presidente, mas sim, né, a grande e majestosa rebelião de Canudos, né? Mas, né, antes eu quero falar com vocês sobre as revoltas, né? Por que que a gente teve tanta revolta na República Oligárquica? Era um povo miserável, né? Um povo que passava fome, um povo que não tinha participação política, né? Um povo que era marginalizado, né? Então a gente vai ter aí, né, o povo insatisfeito com essa exclusão. E esse povo vai se organizar e esse povo vai fazer revoltas para tentar conquistar direitos, para tentar conseguir alguma coisa, né? É mais ou menos aí uma luta, né, por construção da cidadania, né? A gente vai ter várias revoltas aí mostrando essa insatisfação com esses governos oligárquicos, com esses governos centralizadores, né, do poder em uma elite excludente. Beleza, galera? A gente vai ter dois tipos de revoltas: as revoltas rurais, que vão acontecer no interior do país, e as revoltas urbanas, que vão acontecer principalmente nas grandes metrópoles, tá? A gente vai ter aí Canudos, Cangaço e Contestado sendo as rurais e os vídeos respectivos, né? A gente tá no vídeo 2, hoje a gente vai estudar ainda Canudos, tá? Nessa aula. E as urbanas aí respectivas, né? Nos seus vídeos. Vacina, Chibata, o movimento operário, a Semana de Arte Moderna, né, que por mais que não seja uma revolta armada, mas é uma revolta intelectual, né? E a gente tem também o tenentismo, né, selando de vez a crise da República Oligárquica, mas isso é lá pro fim, no último capítulo dessa novela. Beleza? E aqui eu trouxe um mapa, né, pra gente ver onde estavam concentrados, principalmente nas regiões mais populosas, tá, galera? Então, no Rio de Janeiro teve várias coisas, né, revolta da vacina, né, principalmente na parte ali do Deodoro, né, revolta da Armada, protesto contra Deodoro, né. A gente vai ter a área do cangaço, né, da atuação do cangaço, que a gente vai estudar no vídeo que vem, no próximo vídeo, né. Canudos na Bahia, né, a Revolução Federalista ainda, né, na República das Espadas, e o contestado em Santa Catarina e também um pouquinho no Paraná, tá? A revolta da vacina aconteceu no Rio de Janeiro, Chibata também, né? Movimento operário no Brasil todo e principalmente em São Paulo, Semana de Arte Moderna no MASP, né? No Museu de Arte de São Paulo, e o tenentismo no Brasil todo, mas começa aí, tá? Em São Paulo e principalmente Rio Grande do Sul. Beleza? Vamos estudar então Canudos. Canudos é um movimento que vai acontecer na Bahia de 1896 a 1897. É considerada, né, uma das maiores revoltas da República Brasileira, tá? Uma revolta messiânica. O que é Messias, né? Messias, né, numa tradução um pouco livre, né, por minha parte, seria aí um mensageiro de Deus, tá? Uma pessoa enviada de Deus, né, que vai aí fazer grandes feitos, beleza? Fazer grandes feitos, né? Vai trazer grandes feitos para a população, tá bom? O porquê que essa revolta é messiânica? Porque a gente vai ter a figura do Antônio Conselheiro, né? Esse Antônio Conselheiro, ele é uma liderança religiosa, tá? Que vai aí mobilizar multidões em torno do Arraial de Belo Monte. Ele leva essa galera para o Arraial de Belo Monte, né? Uma galera pobre, marginalizada, sem condições, né, no Nordeste brasileiro, de seca, de fome, de miséria, né? E ele vai levar essa galera para tentar fazer alguma coisa, né? Para tentar montar uma comunidade que iria se ajudar, né? Seja com recursos alimentícios, seja com água, né? E ele vai então ajudar esse povo a se mobilizar, né? E principalmente para combater a fome e a sede, tá? Lá na Bahia. Beleza? Eles vão ser vistos como fanáticos, como católicos mestiços, né? Porque realmente o Antônio Conselheiro ele era católico, mas para a Igreja Católica isso não é oficial, então ele é considerado mestiço, tá? E ele vai levar essa galera para o Arraial de Belo Monte, tá? O Arraial de Belo Monte era uma fazenda abandonada, né? Muito espaçosa, né? Então as pessoas poderiam lá fazer aí uma boa comunidade, né? Depois esse Arraial de Belo Monte ele é modificado o seu nome, né? Para Arraial de Canudos, beleza? Canudos, né? Canudos, que é o nome aí da revolta também, beleza? O que a gente está vendo, né? A gente está vendo, como eu falei para vocês, miséria crônica, seca, né? O descaso com esses lavradores, né? Essa concentração de poder na elite esquece essa ala da população mais miserável, né? Má distribuição de terras agrava esse problema, né? A concentração fundiária é um problema aí, né? Que as pessoas não têm terras para cultivar. A gente tem um aumento dos impostos, né? Né? O custo de vida aumenta e não é feito nada para ajudar a população em relação a isso. A gente tem os sertanejos, né? Quem que é o sertanejo?
é o camponês do Nordeste, né? É o camponês que é maltratado, é o camponês que vive nessa situação de seca, nessa situação de fome, né? O sertanejo maltratado sem assistência do Estado, tá? Então, em 1893, o Antônio Conselheiro começa, né, a mobilizar essa gente, começa a reunir esses pobres, tá? Já em 1893, e ele começa a ser seguido por muitas pessoas que veem ele como uma liderança possível de fazer mudança no Nordeste, né? Então, para as elites, ele era visto como uma pessoa muito perigosa, né? Nossa, que loucura é essa, né? O cara tá reunindo uma galera, ele vai querer derrubar o nosso governo, né? Então eles começam a mobilizar, né, a população, né, principalmente a população urbana, para se voltar contra o movimento de Canudos, tá? Ele vai ser difamado nos jornais, né? Considerado uma farsa, considerado um mestiço, né? A gente pode ver essa charge aqui, né? Olha só essa charge, né? Como ele tem uma cara assim meio que de mal, né? E ao mesmo tempo retratado como bem parecido com Jesus Cristo, né? Com uma grande barba, cabelão e tudo mais, né? Então a gente vai ter essa difamação desse movimento, tá? O que que vai acontecer? A Terra Sagrada de Canudos, muito famosa, galera indo para lá. A gente vai ter pessoas que trabalhavam para grandes latifundiários indo para Canudos, claro, né? Lá eles não são explorados, lá a vida comunitária é muito mais leve, né? Do que ser explorado pelo coronel, né? E os coronéis vão ficando sem mão de obra. E aí a gente vai ter os coronéis acionando, né? A polícia da Bahia, né? Para ir lá intervir, né? A gente vai ter aí a polícia da Bahia chegando com 100 pessoas, né, 100 militares, que vão ser derrotados, né? Eles pegam as armas desses militares e eles ficam muito fortes, né? Aí, né, a Bahia vai comunicar, né, a ação federal, comunica aí a galera, comunica o Prudente de Moraes e fala assim, ô, meu querido, a gente tá com um problema aqui, né, os caras ali estão ficando fortes, roubaram as armas da Bahia. E aí a gente vai ter o governo republicano do Prudente de Moraes, mas a igreja descontente, né, com essa possibilidade dos fiéis irem para uma ala menos oficial da Igreja Católica, né? E o exército também, né, mobilizado pela elite, né? O exército, o povo também não gostava de Canudos por conta do que era propagado nos jornais. Toda essa galera contra o coitado do movimento de Canudos que só queria comida e bebida, né? Comida é água, bebida é comida é água. Comida é pasto, bebida é água, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê, né? O governo republicano tinha sede de sangue. Nós queremos desse movimento morto, né? Porque eles são uma ameaça, né? Eles vão ser inclusive caracterizados como monarquistas, né? Eles queriam a monarquia de volta, era isso que eles estavam propagando, né? Tudo que eles pudessem fazer para difamar o movimento de Canudos, eles iriam fazer, tá? Então a gente vai ter uma segunda expedição, agora com 600 pessoas do governo federal, tá? E essa expedição vai ser controlada, né? Não vai dar certo, né? O Canudos vence mais uma vez, uma vitória fulminante. É incrível como o povo com fé, né, consegue vencer batalhas com muita mais facilidade, né? E a gente vai ter uma terceira expedição com mais gente ainda, né? Mais uma vez derrotada, né? E aí, meu Deus, cara, não tem como. A gente tem que fazer alguma coisa. Vamos levar 10 mil homens, né? Então, eles levam 10 mil militares e aí não tem mais o que fazer. Realmente vai ser uma chacina do povo de Canudos, tá? E tudo isso é muito bem retratado no livro Os Sertões de Euclides da Cunha, tá? Um livro que vai trazer a figura do sertanejo, a terra, né, do Nordeste, da Bahia, e também a guerra em si, né? As arbitrariedades do governo federal com esse movimento. O povo vai ver que não vai vir um preso político, né? Não vai ter um preso, né, dessa revolta e vai questionar: ué, se não tem preso é porque morreu todo mundo. E realmente foi uma chacina, todos os moradores de Canudos foram assassinados, inclusive crianças e mulheres. Beleza? Não, nada beleza, né? É uma tristeza generalizada, realmente, né? Mas é muito triste mesmo. Canudos, que chegou a ter 20 mil habitantes em 1896, foi o ápice, tá, gente? Então, Canudos aí, em 1896 a 1897, travou essa guerra, né? Contra uma guerra que não queria travar, só queria viver de boa, né? Em comunidade lá, e o governo vai chegar com tudo, beleza? Aqui eu trago algumas imagens, tá? Aqui no ano final de 1897, alguns sertanejos aqui tentando, né? Mas aqui eles já tinham que se render. Aqui tem um sertanejo morto, tá? E realmente a força militar aí do governo de Prudente de Moraes estava muito incisiva, né? 10 mil pessoas
né? E já não tinha sobrado muitos canudos, né? Muitos canudos, muitas pessoas para controlar, né? Para tentar se manter nesse movimento. E aí a gente vai ter a derrocada, tá? Aqui uma reunião de pessoas aí agora já em uma situação meio trágica, né? Por conta das guerras. E aqui algumas imagens, né? Que trazem como que era Canudos na época, tá? E também essa aqui que eu acho que é a imagem mais chocante, que é o Antônio Conselheiro estirado morto no chão, tá? Enfim, tudo isso muito bem documentado, tá? E principalmente muito bem trazido de uma maneira literária até nos sertões de Euclides da Cunha. Na próxima aula a gente vai ver o cangaço, outro movimento nordestino que vai se estender por toda a República Oligárquica. Beleza, galera? Beijão, até a próxima!